Você deve estar acompanhando aí pela imprensa os terríveis incêndios que afetam Los Angeles, produzindo até agora o deslocamento de mais de 100 mil pessoas, a destruição de quase 2.000 casas e a morte de pelo menos 5 pessoas. Infelizmente, esses números devem aumentar. Agora, o que a imprensa não te contará é o que está por trás desses incêndios e do desastre maior. A esquerda, a militante de redação, tenta passar a ideia de que tudo isso é culpa do aquecimento global, das mudanças climáticas. Sempre que acontece algum desastre natural, já perceberam? Então quer dizer que no passado, todos os desastres também eram provocados pelo aquecimento global, quando isso nem era um tema, e se falava até mesmo no resfriamento global. Mas enfim, no caso lá de Los Angeles, da Califórnia, além de buscar utilizar essas tragédias para fazer avançar a agenda do ambientalismo radical, você precisa criar uma emergência global que requer um governo central forte para combatê-la, para justificar todo o autoritarismo da esquerda globalista. Há também o objetivo de esconder a incompetência criminosa desse pessoal da extrema esquerda. No caso de Los Angeles, o que exatamente aconteceu? Nós temos uma prefeita que é ligadíssima a uma das alas mais radicais do Partido Democrata, que mesmo sabendo da possibilidade do incêndio, ela foi para Gana para posse lá do presidente. Ela ligada a essas causas globais, entre aspas, antirracistas. E está sendo agora duramente cobrada por isso. Mas é pior do que simplesmente ter abandonado o cargo. No ano passado, ela cortou mais de 20 milhões de dólares de fundos para os bombeiros. E essa é uma prática comum entre a esquerda que administra as principais cidades americanas. Eles cortam o orçamento de bombeiros, de polícia, porque isso não é necessário, O que é necessário é levar à frente a prática de inclusão. Tanto é que a prefeitura de Los Angeles afastou um bombeiro que estava à frente do departamento há décadas por supostas falhas no combate ao racismo e ao sexismo. E colocaram uma nova chefe dos bombeiros que na página oficial do Departamento de Bombeiros tem lá ela apresentando, ou se apresentando, melhor colocando, como a primeira mulher LGBT a assumir esse posto. Então a diversidade seria mais importante, diversidade entre aspas, seria mais importante do que a competência. O que chamou a atenção nesses incêndios foi como eles se disseminaram rapidamente, se espalharam rapidamente. Não parecia que estava havendo ali um combate por conta dos bombeiros. E ontem, o LA Times noticiou que basicamente não havia água nos hidrantes. Depois de negar inicialmente, a companhia de abastecimento confirmou que havia falta de água, ou seja, as reservas para a água para os hidrantes não foram bem manejadas. E isso fez com que muita gente lembrasse de uma entrevista do Donald Trump ao Joe Rogan ainda antes das eleições, falando que os incêndios na Califórnia eram provocados principalmente pela incompetência do governador Gavin Newsom, um democrata que chegou a ser cotado para ser candidato a presidente e pode ser que venha candidato a presidente, que tem levado a Califórnia para o desastre do crime, problemas ambientais e problemas com falta de água. E aí o Trump contou lá no podcast do Joe Rogan que quando ele era presidente, ele conseguiu organizar uma força-tarefa para mudar o abastecimento de água para as principais cidades da Califórnia, mas que precisava da colaboração do Gavin Newsom. E o Gavin Newsom se negou a colaborar, a participar desse programa federal, porque dependia da aprovação do governador, porque havia ali um programa de conservação de uns peixes que já estão quase extintos, uns peixinhos lá, que eram nativos da Califórnia, porque o aumento do fluxo de água para essas regiões que padecem de graves secas por conta
desse projeto de conservação, né? Novamente, o ambientalismo radical dificultando a vida da população da Califórnia. O Schellenberger, né, que ficou famoso no Brasil por denunciar a censura nas redes, ele também participou a vida inteira do movimento ambientalista. Só que ele denuncia o radicalismo. E ele entrevistou na página dele o John Kelly, que é um geólogo que trabalha há 40 anos estudando os incêndios na Califórnia. E o John Kelly disse com todas as letras que esses incêndios não têm nenhuma influência, ou têm uma influência muito pequena das mudanças climáticas. Ele atribui o problema de hoje a alguns fatores. O principal, ao zoneamento das cidades, que acabaram com um buffer, né, que seria uma proteção natural que as cidades teriam em relação ao incêndio que vem lá das matas, né? Esse zoneamento muito próximo já à vegetação acaba facilitando esse tipo de incêndio e esse tipo de destruição. Em segundo lugar, ele coloca a falha no manejo das florestas. Como a regulação da Califórnia é muito dura e não impede a derrubada de árvore nenhuma, isso acaba acumulando material que serve como combustível para esse tipo de incêndio. Um outro aspecto que o Donald Trump também havia denunciado lá no Joe Rogan. E, por fim, ele diz que a falta de recursos para o combate imediato desses incêndios, como aparentemente aconteceu, né? Faltou água e tinha pouca gente porque a prefeita tinha cortado lá as verbas para os bombeiros, acabou facilitando, né, a gravidade desse incêndio. Para piorar ainda mais, muitas das pessoas afetadas não têm mais seguro das suas casas devido ao aumento dos preços dos últimos anos. Por quê? Porque os democratas passaram uma regulação bastante restritiva que expande as coberturas dos seguros e limita o prêmio desses seguros, o que fez com que muitas empresas simplesmente abandonassem o Estado. Então muita gente foi pega aí sem seguro por mais uma política desastrosa da esquerda americana. Resumindo, trata-se de um desastre natural, cujos efeitos foram agravados pela incompetência da esquerda, mais interessada em promover agendas eleitorais destrutivas do que em conduzir uma gestão minimamente eficiente do Estado.